os irmãos ouviram a oração que Deus deu ao nosso irmão, em que ele se referiu ao Espírito Santo. Nós sabemos, irmãos, que Deus, pela sua misericórdia, através da palavra, Jesus, o Cristo enviado, irmãos, todos nós, pela fé, cremos recebendo o Espírito Santo, o selo, porque isso nós precisamos compreender e entender o que é o selo e o que é o batismo do Espírito Santo. Este selo, irmãos, que é o penhor, a garantia que nos faz realmente carregar conosco essa esperança de que o reino de Deus está em nós e nos espera na glória. Ele, irmãos, modificou a nossa estrutura, uma estrutura apenas humana, animal, quer dizer, de vida, para uma estrutura espiritual, carregando uma outra vida, aquela que Jesus disse que Ele era o caminho, é o caminho, a verdade e a vida. E este Espírito trabalhando em nós, irmãos, faz com que cheguemos um dia, com a ajuda e misericórdia divina, à estatura de varão perfeito. Esta é a nossa intenção, seguindo aquilo que a palavra nos ensina, porque o Espírito Santo, irmãos, nos faz adeptos da palavra, tomamos prazer nela. Não só prazer, como também esse mesmo Espírito nos dá de chegar à obediência dela. Nós sabemos que a nossa estrutura humana, irmãos, ela é sempre suscetível ao erro, mas o Espírito de Deus nos mostra e carregamos nessa estrutura, irmão, na nossa mente, um fiel. Os irmãos sabem, quem já viu a balança de um farmacêutico, ela pesa 1 grama. O ponteirinho dela está na direção acima. Qualquer pezinho que vai ali naquela balança, no prato da balança, o ponteiro mexe. O Espírito de Deus nos traz, irmãos, esta medida de qualquer coisa que muitas vezes nós cometemos por uma palavra, por uma atitude e até por um pensamento. O Espírito Santo nos mostra, porque o ponteirinho mexe. O que vamos fazer? Buscamos o Senhor, choramos aos pés de Cristo. O Senhor, irmãos, nos conforta, nos consola, nos anima e nos dá a coragem necessária para seguir a nossa caminhada. Porque, irmãos, nós vemos agora, inclusive o que passamos, irmãos, esta pandemia, quanta tristeza, quanta lágrima, quanto sofrimento, quantos lares, irmãos, foram abalados. Mas pela graça e misericórdia de Deus, a nossa fé não foi abalada. E não pode ser abalada. Porque, irmão, uma coisa nós temos que entender. O que acontece para o injusto, acontece para o justo. Se nós tivéssemos privilégios tais, que nós não ficássemos doentes, não tínhamos tristezas, não tínhamos, irmãos, muitas vezes decepções, irmãos, não caberia em templo algum aqueles que viriam por interesse outro que não é o interesse que está nesses que estão aqui e aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus e vão ouvir a palavra. A busca da vida eterna, a busca da salvação. Esta é a nossa bandeira. Viemos aqui para salvar a nossa alma, porque o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo nos moveu a isto e fez com que na palavra recuperássemos a natureza divina que fora perdida no Éden. Hoje, pela misericórdia de Deus, estamos aqui cheios de esperança. Quantos irmãos, muitas vezes, irmãos,
vem até nos cultos à noite, sai do trabalho, às vezes até com fome, já durante o dia se alimentou lá com uma marmitinha, que levou, até não teve tempo nem de esquentar, uma marmitinha fria. Mas, irmão, o prazer de ouvir a palavra, irmãos, e a fome da palavra de Deus, ele deixa a fome, irmãos, do corpo por último, e vai primeiro se alimentar do pão da vida. E o pão da vida, todos nós sabemos que é Jesus. Ele disse, eu sou o pão da vida, e aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Aquele que recebeu o Espírito Santo, irmão, ele carrega consigo esta bandeira. Por isso que é fundamental, irmão, nós conferirmos e sentirmos o Espírito Santo operar em nós. Agora, o dom de línguas é um batismo, irmãos, que o Senhor dá para quem Ele quer dar. Nós temos que entender isto. Os dons, irmãos, o Senhor dá, segundo até a medida da fé de cada um, e a medida que o Senhor requer de cada um, porque cada um de nós temos uma medida. Quem não teve medida foi Jesus Cristo. Este não teve medida. Nós temos a medida. E bem-aventurado aquele que fica na medida que Deus lhe dá. Irmãos, e fica na vocação que foi chamado. Por isso que temos que entender isso. Como o Senhor dá uma oração para o nosso irmão sobre o Espírito Santo, me veio avante isso de falar para os irmãos. E muitos se entristecem, Senhor, eu não tenho Espírito Santo. Como que não? Você pode não ter o dom de línguas, mas nós cremos que todos aqueles que servem a Deus de um puro e sincero coração têm este penhor, o selo do Espírito Santo. Entendemos, irmãos? O dom de línguas foi dado até por um sinal no dia de Pentecostes, mostrando que aquilo que Deus colocara na boca do profeta Joel se cumpriria. Agora, irmãos, temos que entender isso e pedir a Deus que nos dê a graça de caminhar debaixo desta bandeira. Sempre pedir a Deus que este fielzinho da balança, a nossa consciência espiritual, nos mostre se estamos realmente com um desejo sincero de andar em retidão diante de Deus. Entenderam, irmãos?